Bom, estamos caminhando para o fim da nossa aula. Nós temos aqui alguns pontos ainda das doutrinas tipicamente batistas. Eu quero citar aqui, vou pular algumas que não vai dar tempo de falar tudo hoje. Então, prometo a vocês que numa outra aula eu vou citar mais algumas, não deu para falar tudo. Mas eu quero citar aqui pelo menos mais duas que são vitais, tipicamente batistas, estão relacionadas ao batismo de crentes. Não confunda com o que nós falamos agora de uma membresia formada por pessoas regeneradas. Agora nós estamos falando do batismo de crentes por imersão. E essa é uma marca muito importante também para os batistas. As igrejas reformadas, ali no século XVI, também no século XVII, Calvino, Lutero, Zwinglio, todos esses reformadores e aqueles que vieram na sua esteira também, inclusive os reformadores do século XVII, pós-reformadores, né, os puritanos de um modo bem abrangente, todos eles, primeiro, todos eles eram pedobatistas, segundo, todos eles batizavam por afusão ou aspersão, ou seja, todos eles ou derramavam água na cabeça do infante na hora do batismo. Vocês já devem ter visto a cena de um bebezinho, né, que ele é batizado ali por um pastor, e o pastor toma a jarrinha e derrama água na cabeça do infante. Tem ou uma pia batismal, ou uma grande vasilha ali, a água é derramada. Ou o infante a água era aspergida sobre a cabeça do infante. Essa também era uma forma de batismo de bebês, de crianças. Os batistas rompem com essa prática porque entendem que o batismo do Novo Testamento, além de ser um batismo somente para crentes, como vimos lá na ideia de que esse batismo também dava entrada à membresia da igreja, então esse batismo era somente de crentes e era realizado somente por imersão. Então nós temos aqui duas exclusividades relacionadas ao batismo numa perspectiva batista. Primeiro, só batizamos crentes, pessoas que podem confessar a fé. E segundo, esse batismo sempre é por imersão. A pessoa precisa ser afundada na água. Ela precisa de fato ser, como diz a palavra no grego, baptizada, ou seja, mergulhada completamente, imersa completamente na água. Essa era a forma de batismo da igreja do Novo Testamento, da igreja nos primeiros séculos, e foi inclusive a forma de batismo que a Igreja Católica utilizou. Até mesmo a Igreja Católica, quando começou a batizar bebês, utilizava uma fórmula batismal que apontava para o batismo somente de crentes, porque a fórmula batismal fazia perguntas ao candidato. Por exemplo, você crê que Deus, Pai, Criador dos céus e da terra, Todo-Poderoso, e o indivíduo a ser batizado deveria dizer, sim, eu creio. Depois uma outra pergunta sobre Cristo. Você crê que Jesus Cristo, Filho de Deus, veio ao mundo, nasceu da Virgem Maria, foi verdadeiro homem e é verdadeiro Deus, sofreu, morreu na cruz verdadeiramente, ressuscitou dos mortos e está sentada à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. A pessoa a ser batizada deveria dizer da mesma forma, sim, eu creio. E aí vi uma outra pergunta sobre o Espírito Santo, ao qual a resposta também deveria ser, por parte de quem seria batizado, afirmativa. Creio, sim, eu creio. Só que essa fórmula antiga, que era usada para o batismo de crentes, de pessoas que podiam professar a fé, foi aplicada aos bebês. Como eles não podiam responder isso, e a tradição da fórmula já existia na igreja, criou-se a ideia de que os padrinhos responderiam pelo infante, ou os pais responderiam pelo infante. E assim entrou-se a fórmula do batismo de bebês, usando uma fórmula que é credobatista, onde o batizado é que deveria realmente responder e não alguém responder por ele. Então, os batistas eles entendem que
além do credobatismo, como eu acabei de afirmar com a fórmula, o batismo válido unicamente é a imersão. A história dos batistas vai mostrar que esse ponto foi discutido e foi muito analisado na igreja JLJ, até que em 1638, quando o primeiro grupo de credobatistas sai da igreja JLJ e forma ali a primeira igreja batista, por volta de 1640, 41, o batismo de imersão, ele chega a esta igreja depois da análise de textos do Novo Testamento, do estudo do Novo Testamento, e ali eles passam a entender que o batismo, segundo as Escrituras, é a imersão. Então, toda a igreja batista legítima, reformada, a igreja batista particular, ela entende que o batismo é para crentes somente e é um batismo por imersão. Nunca um batismo por aspersão, por afusão ou qualquer outra forma de batizar. Sempre a imersão como a fórmula única de batizar a qualquer pessoa. Quando alguém vem de uma igreja pedobatista ou que foi batizado de qualquer outra forma, que não é imersão, e vem para uma igreja batista reformada, essa pessoa é batizada de novo por imersão. Ela professa publicamente sua fé e então ela é batizada por imersão. Nunca por aspersão. Nunca. Se ela vem de uma igreja aspersionista, ela precisa ser batizada por imersão. Batizada por imersão.